Olá pessoal do nono ano, vamos continuar com a nossa aula de dinâmica. A gente estava definindo o que era força, definiu o que era força e estava falando de alguns tipos de força. Então agora eu vou pegar cada um desses tipos de força e explicar para vocês de maneira mais detalhada, com exemplos e algumas ilustrações. Vamos lá. Então, pegando dos tópicos lá, o primeiro, o que é a força normal? Eu já tinha comentado com vocês quando eu expliquei aqui o exemplo do livro. Então, a força normal é a força de contato, é a força que a superfície faz no objeto. É uma resposta ao contato do objeto com uma superfície. Aqui o exemplo que eu trouxe é de uma maleta. Você vê aí o desenho de uma maleta que está em cima de uma mesa, certo? Então, para onde apontaria a força normal? A força normal ela faz 90 graus aqui com a superfície da mesa e ela aponta para cima, tá? Aqui, N, força normal. Ocorre que se isso estiver no plano horizontal perfeito, a força normal e a força peso, que aponta aqui para baixo, vão ter o mesmo módulo. Elas vão apontar em sentidos, os sentidos estão contrários, mas em módulo a força normal e a força peso são iguais se você estiver num plano horizontal, que é o caso dessa mesa. Então, força normal é sempre uma força de contato. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Sempre uma força de contato. Vou pegar um lápis. Então, você tem um lápis e tem uma superfície aqui. Ó. A força normal, aqui eu tenho mais ou menos um plano horizontal, certo? Então a força normal ela acompanha, sempre fazendo 90 graus, como eu já havia dito, com o plano, certo? Então isso é importante você lembrar. A força normal é uma força ortogonal ao plano de contato. Então ela sempre, em qualquer lugar, até na China, vai fazer 90 graus com a superfície. Então é disso que você tem que lembrar. Então onde é que aparece a força normal que a calculadora faz um lápis? Aponta para cima, tá bom? Fazendo 90 graus com essa superfície. Tudo bem? Então esse é o primeiro caso, força normal. Tá aqui o exemplo da pasta e essa força normal aparece ali para cima, ó, fazendo 90 graus com essa superfície, a superfície dessa mesa. Você poderia analisar o pé da mesa aqui, ó. O pé da mesa está no solo. Para onde é que estaria a força normal que o solo faz no pé da mesa aqui? Ó? A resposta estaria apontando para cá, ó, fazendo 90 graus com a superfície. Tudo bem? Então, vamos para frente. O segundo caso de força, dos tipos de força, é a força de tensão ou tração. Essa ela vai acontecer, como eu já tinha comentado com vocês, em cabos, fios e cordas. Então, é uma força de tensão, associada a uma tensão quando você puxa alguma coisa usando uma corda. Quando você laça um boi e está puxando, você está aplicando uma força de tensão. E essa tensão tem sempre a direção do puxão. Você laça o boi e puxa. Então, a força que você faz tem a direção do puxão. Pode ocorrer do boi. Como o boi geralmente é maior, ele te puxar também. Então, a tensão vai... a gente tem que analisar para onde vai a resultante, né? Se você tiver mais força que o boi, você puxa o boi. Agora, se ele tiver mais força que você, o que geralmente é o caso, ele te puxa. Aí eu trouxe dois desenhos aqui para a gente analisar. O primeiro é um balde. Você pode supor que isso é um poço e alguém vai puxar água. Então sempre que a gente estiver analisando aqui os problemas de física, vai ter a força-peso, porque a gente está no planeta Terra. Então a gravidade vai estar influenciando e eu vou ter um peso aqui. Então esse balde pendurado ele vai ter uma força-peso que vai ser a massa dele vezes a aceleração da gravidade. E a força-peso aponta sempre para o centro da Terra, do planeta. Mas aqui eu estou interessado na força de tração. Então, para onde é que aparece a força de tração? Nesse caso, é o fio aqui, ó. O trenzinho está amarrado ali no gancho, o balde. Então, a força de tração aparece ali, para cima. Está puxando, o balde faz uma força assim, então a tração aparece assim, a força de tração, para cima. Então, força de tração ou tensão é só você lembrar. São forças que estão associadas a fios, cordas, pode ser uma corrente, qualquer coisa que se amarre para puxar outro objeto, um fio e assim vai. Outro exemplo que eu trouxe foi do ginasta aqui, ó. Por exemplo, ele tá, esse esporte chama argolas, então ele está nas argolas e aqui tem umas fitas amarradas. Então aqui existe
umas forças de tração ou tensão, e vão ser representadas sempre por essa letra T. A terceiro tipo de força é a força elástica. O exemplo mais comum que a gente tem são as forças que aparecem em molas. Quando eu pego uma mola, ela vai estar no estado natural dela lá em repouso. O que eu posso fazer? Eu posso esticar a mola, ou eu posso comprimir a mola. Então ela está assim, eu posso comprimir. Nesse caso a mola está no seu estado natural, não está tensionada não está tensionada para baixo e nem comprimida. Então ela está aqui no que a gente chamou de X0 no exemplo. Aí o que rolou do exemplo da figura A para a figura B? Então pendurou-se um balde aqui que tem um peso P e a mola, como todo mundo sabe, foi tensionada. Então, só que a gente tirou a fotografia. Meio que a gente tirou a fotografia quando o balde desceu, porque ele ia ficar subindo e descendo, porque a mola faz esse processo de ida e volta. O que é a força elástica? A força elástica é justamente essa força nesse caso, de relaxamento da mola. Tá bom? Pode ocorrer de comprimir a mola, que a gente vai ver aqui embaixo os outros exemplos. Então, a força elástica, nesse caso, a mola está oferecendo resistência ao balde descer, então a força elástica aqui aparece para cima. A posição original da mola aqui era o x0, olha o quanto ela foi tensionada, ela foi até o outro x aqui, xn. Bom? Então depois vai aparecer uma equação aqui para essas forças elásticas, que a gente vai chamar de lei de Hooke, em homenagem a um físico inglês que estudou esses processos, e viveu lá na época do Newton e tal, chamado Hooke. Então existe a lei de Hooke que vai caracterizar esse tipo de coisa aqui, que são as forças elásticas. Então quando você tensiona a mola, aparece uma força elástica, e essa força elástica oferece resistência ao balde descer, por isso ela aponta aqui para cima, o peso aponta para baixo, e a força elástica oferece uma dificuldade para o objeto subir. O outro exemplo que eu trouxe foi aqui da mola, nesse caso ela está na vertical e aqui na horizontal, e tem um bloquinho amarrado. Então aqui eu tenho o estado original, sem estar tensionada, a mola está normal. O que aconteceu no caso B? Foi aplicada uma força para esse lado, então eu estou comprimindo a mola. Quando eu comprimo a mola, ela não me empurra de volta. Então a força elástica aparece contrária a essa força que eu apliquei. O caso C, eu fiz o contrário. O que aconteceu? A força foi aplicada puxando o bloquinho. Então quando eu puxo o bloquinho, quando eu puxo muito, a mola tende a trazer o bloco de volta. Então a força elástica aparece para esse lado aqui, fazendo oposição a essa força de puxão que eu apliquei. Aqui eu apliquei um empurrão e a força elástica queria me vencer. Aqui eu apliquei um puxão e a força elástica de novo queria me vencer, voltando, querendo restaurar para a posição original o bloco. Tudo bem? Então vamos para frente. E o quarto tipo de força é o que a gente já viu lá em sala, a gente fez até exercício sobre, é a força-peso. Então a única coisa que você precisa lembrar sempre é que a força-peso aponta sempre para o centro do planeta que você está, tá bom? A gente vai estar sempre no planeta Terra, então pode ser que os exercícios sejam feitos na Lua, mas mesmo assim vai apontar para o centro da Lua, se estiver em Júpiter, para o centro de Júpiter, e assim vai. Então não importa se a pessoa está aqui no Polo Norte, para onde aponta o peso dela? Para o centro do planeta, por isso ela não cai. Então você fica de pé no planeta, você pode estar aqui embaixo, isso depende de referencial na verdade, mas você pode estar aqui do lado ali por rumo da Austrália, etc. Você estaria assim no planeta, né? Por que você não cai? Porque o seu peso aponta para o centro do planeta, tá bom? Que está associado à aceleração da gravidade de novo. Você pode estar desse outro lado aqui, para onde aponta o peso, sempre para o centro. Então todo mundo que está no globo terrestre, todo mundo sabe que a Terra não é plana, é uma esfera, vai ter um peso que aponta para o centro, por isso você não cai do planeta. Um dos motivos é esse. Então está aí a força-peso. E força-peso vai aparecer uma equação que é massa vezes a aceleração da gravidade, para você descobrir o peso. Lembra sempre que peso é diferente de massa. Quando você vai na balança, por exemplo, da farmácia, você está medindo a massa, que é dada em quilos. Peso é uma coisa diferente. É aquela massa que você mede na balança vezes a aceleração da gravidade. É uma coisa bem diferente. Para vocês terem ideia, peso tem unidade de força, que é newtons, e massa tem unidade de massa, que é quilograma, lá no Sistema Internacional de Unidades. Tudo bem? Então estão aqui os 4 tipos de forças iniciais que a gente vai estudar. Então, de maneira
mais qualitativa a gente está analisando. Depois a gente vai analisar isso de maneira mais quantitativa, com exemplos, equações e números. Aqui a gente vai fazer a análise de uma situaçãozinha, mas que já vai dar como se fosse um spoiler da primeira lei de Newton, que vai estar aqui nesse curso de dinâmica da gente. A gente vai ver aqui daqui mais para frente nas próximas aulas as leis de Newton, que são 3, tá bom? E essa chargezinha aqui do Garfield vai trazer um casozinho da primeira lei de Newton. Então, vamos analisar. O rapaz está aqui, ele disse assim, ó, você é preguiçoso. E ele respondeu, ou pensou, não, estou conduzindo uma experiência científica. E o rapaz disse, preguiçoso. E ele respondeu, estou testando a primeira lei da física. Ele está se referindo à primeira lei de Newton. E o rapaz disse, preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. E ele disse, qual era essa lei? Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Então essa é uma parte da primeira lei de Newton. E a gente vai analisar essas coisas. Já para ir dando spoiler, a primeira lei de Newton é a chamada lei da inércia, tá bom? Então o Garfield estaria aqui fazendo um teste de um dos estágios da lei da inércia, que seria um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, a não ser que você aplique o que a gente definiu agora há pouco, que foi a força, né? A força, ela é capaz de mudar estados de repouso e movimento. Então como é que o Garfield pode sair do estado de repouso dele? Se agir uma força sobre ele. Ele mesmo pode se dar essa força e levantar, fazendo contato com o chão, né, resultante de vencer a força-peso, etc., e levantar. Mas isso a gente vai ver com mais detalhes nas próximas aulas. Então, a gente encerra essas 2 aulas aqui. Obrigado pela atenção, bons estudos durante esse período de quarentena. Fique em casa, Colégio Master, esse é o caminho. Até a próxima.